Eu sou Rosisca Darcy e esse é o 12º episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Neste podcast, você conhece um pouco melhor 12 autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia. Criadores de obras singulares e fundamentais da literatura brasileira. Obras que os fizeram imortais. Em cada episódio, você vai ouvir trechos do depoimento concedido por eles quando ingressaram na BL. E nessas conversas, vamos chegar mais perto de cada um desses escritores e escritoras para descobrir quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes de suas trajetórias a partir deles mesmos. No último episódio da primeira temporada, ouviremos o depoimento da escritora Zélia Gattai. Zélia Gattai nasceu em São Paulo, de família italiana. Imigrantes em busca de terras e prosperidade, os avós de Zélia vieram para o Brasil após a abolição da escravatura, e seu estabelecimento aqui integrou uma experiência bastante particular em uma das primeiras colônias brasileiras de tendência anarquista. Os pais de Zélia eram grandes contadores de história, uma habilidade que ela também aprendeu muito cedo. A escrita, no entanto, foi uma prática que começou a desenvolver já em idade mais avançada, depois de seus 60 anos. Ao escrever, Zélia dizia encontrar uma fuga reparadora de seu sofrimento, além de usar sua maturidade para escrever com liberdade e com coração. Zélia Gattai teve sua trajetória marcada pela prática política. A militância anarquista já vinha de berço. Já mais madura, integrou o movimento comunista brasileiro, onde conheceu Jorge Amado, com quem se casou anos mais tarde. A participação na vida política do país, especialmente contrária ao posicionamento antidemocrático do Estado Novo, levou o casal ao exílio. A paixão pela fotografia surgiu durante as andanças pelo mundo, antes de voltar ao Brasil. Zélia Gattai percebeu que precisava registrar as experiências que a surpreendiam. Essa percepção também abriu caminho para a escrita de seu primeiro livro de memórias, que remonta à infância. Nos anos 80, Anarquistas, graças a Deus, foi adaptado para minissérie. Em 2002, Zélia Gattai tomou posse da cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Vamos ao seu depoimento. Zélia Gattai. Meu nome completo é Zélia Gattai Amado, sendo que eu nasci apenas Gattai. O Amado veio depois, foi um presente que eu ganhei. Eu nasci em São Paulo, no ano de 1916. Eu nasci, em realidade, no dia 2 de julho de 1916. Meu pai não pôde me registrar na ocasião, ele foi me registrar um mês depois, no dia 4 de agosto. Então, para não pagar uma multa, ele registrou 4 de agosto. Mas eu não gosto de ser de 4 de agosto. Eu quero ter a minha data exata. Sobretudo, porque é a data mais bela da Bahia, é a data da libertação da Bahia, 2 de julho. Quando eu nasci, São Paulo ainda estava se desenvolvendo. Não existia nenhum arranha-céu na cidade, nenhum único. Nem mesmo o edifício Martinelli, que era o mais alto, quando eu já tinha uns 7, 8 anos que ele foi construído. As ruas eram iluminadas a lampião de gás.
Era muito pitoresco, tinha aqueles lampiõezinhos ali, à tardezinha, quando ia começar a escurecer, lá vinha aquele homem com uma vara comprida, na ponta uma espécie de um chapéuzinho, por baixo uma chama, que ele metia por baixo do lampião e acendia. E às vezes, muitas vezes, todo bando de criança acompanhava ele por alguns lampiões. Os namorados que namoravam debaixo do poste, às vezes pagavam os meninos para pagar o lampião, para ir namorar lá no escuro. E havia automóveis, mas eram movidos a manivela, os faróis iluminados a carbureto. E tinha, né, pelo regulamento, não podia ir a mais lugares mais habitados além de 20 quilômetros por hora. Tanto é que os automóveis não representavam nenhum perigo. Mamãe nunca se preocupou em dizer, menina, olha quando atravessa a rua. Nunca. Ela dizia, menina, cuidado com as cascas de banana, não vai escorregar e quebrar a cabeça. Era essa a preocupação das mães. A família de meu pai era de Florença, eram toscanos. E a família de minha mãe eram vênetos, muito religiosos, muito católicos. Meu avô tinha vários filhos e levava uma vida muito modesta e muito sacrificada. Quando alguns amigos de lá ouviram que no Brasil era a terra da fartura, quem viesse aqui ficava rico. E alguns foram e deram o nome dos que ficaram lá. Aí foram os emissários dos fazendeiros de café de São Paulo, porque tinha havido a abolição da escravatura e eles precisavam de mãos fortes, de trabalhadores para trabalhar a terra e achavam que os italianos eram bons para isso. Então foram a Pieve di Cadore, onde morava meu avô Eugênio e minha avó Josefina, fazerem a proposta para irem. Eles levavam a família inteirinha de navio, pagavam tudo, chegavam lá, seriam alojados, que viveriam muito bem, poderiam enriquecer rapidamente. E eles foram nessa conversa, vieram para o Brasil substituir a mão escrava. Vieram no navio cheio de imigrantes. A família de meu pai, meu avô, trabalhava nas estradas de ferro, era mecânico, ele tratava das rodas, dos trens, essa coisa, mas ele era revolucionário. Ele sempre andava contra as injustiças da sociedade. Ele era um homem lutador. E um dia ele leu um apelo de um médico de lá, que também era um anarquista conhecido, chamado Giovanni Rossi, dizendo que estava preparando um grupo de pessoas que fossem valentes, dispostas a trabalhar, para fazer uma experiência no Brasil. Esse homem fez um plano, esse Giovanni Rossi, de fazer uma colônia experimental socialista, ele dizia, né? Esse homem, que além de médico era músico, ele era amigo de Carlos Gomes, que morava na Itália na época. E Carlos Gomes ficou muito interessado com o programa dele e era amigo de Dom Pedro II e disse, se você quiser, eu apresento esse plano a ele. Ele é um homem muito aberto, é um intelectual, é um bom vivant, ele vai se interessar, tenho certeza. Realmente, Dom Pedro leu o negócio e disse, com muito prazer, tem terra demais no Brasil, vocês podem ir, e ofereceu terras no Paraná, Mata Virgem. Foi aí que o Rossi publicou esse chamado, né? E lá foi meu avô Gattai. Quando chegaram lá, era todo mundo cansado, doente, brigavam. Era uma coisa horrível. No Porto de Santos tinha muito soldado, muita coisa ali. Vamos lá. Tomaram outro navio que ia até o Paranaguá, no Paraná, e de lá uma carroça, puxada a bois. Eles chegaram à colônia anarquista. Meu avô e a família ficaram 2 anos
na colônia Sicília, mas depois viram que não tinha mais jeito, porque cada pessoa é uma cabeça, não é? Ele se deu conta de que era uma utopia, porque ninguém podia mandar em ninguém. Anarquismo não permite isso, né? Então você não manda em mim, eu trabalho se eu quero. Aos 2 anos, quando ele viu que a coisa não era como ele tinha pensado e que nunca iria dar certo, ele pegou a família e se tocou para São Paulo, onde ele tinha outros companheiros lá e tudo, mas já com ideias mais abertas, sem muita ilusão. Minha mãe, que era muito católica, depois de casada com meu pai, deixou de ser católica, ficou sendo mais anarquista que ele. Que ela dizia o seguinte: não há diferença entre os católicos e os anarquistas, só tem um rótulo diferente. Porque a gente luta para ter uma vida melhor, para dar o bem-estar a todos, que não haja uma pessoa muito rica e a outra passando fome, não é? E a religião católica também quer o bem, mas só que nós lutamos e eles não. Minha mãe era muito mais do que meu pai, porque ele se deu conta que isso era tudo uma utopia. Nunca deixou de ser um homem de esquerda e de lutar pela igualdade social, mas ele já não tinha mais nenhuma ilusão, e minha mãe tinha. Se minha mãe tivesse tido oportunidade, tivesse tido condições, ela seria uma escritora, uma poetisa. Mas aos 7 anos ela foi trabalhar numa fábrica. Fazia meia ali, então botava um lugar onde tinha uma manivela, ela ficava o dia inteiro com a manivela para frente e para trás. Chegava de noite, ela não tinha nem mais braço de tanto mexer, mas o dinheiro que ela ganhava comprava o pão da família. Meu pai também estudou muito pouco, mas eu digo, se ele tivesse estudado, ele seria um engenheiro, uma coisa, ele fazia cálculos incríveis de cabeça. Eu acho que os dois não eram muito rigorosos, não. Mas eu tinha muitos privilégios. Eu era a querida do meu pai. E minha mãe me chamava de atrevida. Eu era muito atrevida. Meus irmãos eram mais tímidos, mais retraídos. Não se atreviam a tantas perguntas e a tanta coisa. E eu era mais avançada. Mas eles eram muito rigorosos com as meninas, não com os meninos. Por exemplo, quando eu era mocinha, jamais eu fui a um cinema sozinha. Minha mãe só saía acompanhada de um filho. E eles eram contadores de história fantásticos. À noite em casa, todos em volta de papai ou de mamãe. Eles contando, meu pai contando histórias que ele inventava, mas ele contava tão bem. Ele mesmo se emocionava, ficava todo arrepiado, a gente tudo em volta dele. Aí ele dizia, agora todo mundo dormir que amanhã tem continuação. Quando meus irmãos terminaram o curso primário, meu pai estava muito mal de vida ainda, estava começando a vida. Então só os meninos foram estudar. E nem a Wanda nem a Vera fizeram o 2º curso, porque não podia. Quando eu nasci, ele já podia, mas ele achou que seria uma injustiça, junto às outras filhas, só eu estudar e elas não. Então ele disse, não é possível. E depois vai se envergonhar dos pais. Tinha várias teorias, viu? Ela é muito inteligente, ela vai aprender tudo, não precisa. Porque hoje em dia essas meninas que vão na escola é uma perdição. Eu sei o que é essa escola normal, eu sei o que acontece por lá, essas meninas ficam umas perdidas. E meu pai era muito preconceituoso. Para meu pai, filha tinha que casar virgem. Deus me livre que não. Quando eu terminei meu curso, o empregado lá do colégio veio chamar, disse que o diretor tinha chamado meu pai para ir lá e eu com ele. Já levei um sermão e nós fomos para lá. Quando chegamos, o diretor disse, meus parabéns, sua filha foi escolhida a melhor aluna do ano. De maneira que agora a Secretaria da Educação vai fazer uma homenagem
e eu preciso de uma fotografia dela para sair no jornal. Aí ele ficou muito orgulhoso e no dia 1º do ano saiu na primeira página do Estado de São Paulo, Esperanças do Brasil. E aí meu retrato e o meu currículo. Mesmo assim, não houve quem os convencesse de que eu devia continuar estudando. Eu poderia ter, meu pai poderia pagar, ele já estava em condições de pagar. Mas e suas irmãs? O que é que vão dizer? E depois fui aprendendo assim na vida, tomando um curso aqui, outro curso ali. Cheguei a me matricular na Sorbonne. E eu fui aprendendo por mim mesma, eu sou uma autodidata. Meu pai não era mais anarquista, mas meu pai tinha sempre esta diretiva na vida dele, da justiça, das injustiças sociais e tudo isso. E toda vez que gente do partido pedia um favor a ele, ele fazia. E um belo dia, prenderam uma moça, uma militante, perguntaram a ela, fizeram ela contar quem é que trabalhava e quem não era, e ela disse que meu pai é que conduzia no automóvel dele os dirigentes do partido. Não é que ele conduzia, uma vez ou outra que pediram, ele foi mesmo. Mas ele não era militante, aconteceu isso. Então eles invadiram lá a minha casa, ele foi arrastado, foi uma coisa horrível. Rebentaram tudo, abriram colchões, encontraram debaixo do colchão de minha mãe uma porção de jornais que ela recortava com fotografias de amigos da gente que tinham sido presos e expulsos. E minha mãe dizia, não é dele, tudo é meu, eu que recorto. Ele não quer saber que eu bote coisa aí debaixo do colchão. E ele foi preso, foi espancado. Nós ficamos muito tempo sem saber do paradeiro dele, até que um dia chamaram que a família fosse se apresentar na polícia, todos. E quando nós chegamos, ficamos esperando ali junto do delegado. Esse homem ali sentado disse, pode trazer o prisioneiro aí. Quando entra um homem carregando meu pai, estava um velho acabado, desfeito, com uma barba comprida, tremendo assim, os olhos lacrimejando. Quando ele viu a gente, o que é que vocês estão fazendo aqui? Este cínico, esse descarado, este cretino, ele não quer dizer onde é que está Luiz Carlos Prestes, ele diz que não diz. E quando ele é forçado a dizer, ele diz que ele não é agente de polícia, que mesmo que ele soubesse, que ele não diria. Então, ele não vai sair. Como é? Fala ou não fala aí? Vocês não sabem onde é que está Prestes? Meu pai disse, não abram a boca. E voltou para a coisa dele. E nós ficamos ali esperando. E ele disse, tá vendo? Ele vai ser expulso do Brasil. Esse cínico. Isso ia para o meu coração, que eu adorava meu pai. Aí me deu uma raiva. Eu disse, não vai ser expulso nada. Que o senhor está há 50 anos no Brasil. Tem filhos brasileiros, não pode. Pela lei não pode. Cala a boca, sua cachorra, que você também fica para mim. E meu pai dizia, não diga nada, não diga nada, não diga nada. Foi uma coisa trágica. Depois disso ele sumiu novamente. Sumiram com ele, sumiram. E a gente não sabia, apareciam os caras lá dizendo que era advogado, roubando da gente, pedindo dinheiro, que não faziam coisa nenhuma, até que um dia ele apareceu em casa num táxi, olha, todo caído assim, doente, estava com tifo, a gente nem sabia. E ele morreu. E antes de morrer, ele me disse num fio de voz, minha filha, você é a minha esperança. E desde aí eu disse, toda vez que eu puder fazer alguma coisa, honrar a memória de meu pai, eu vou fazer. Porque ele foi demais. Ele tinha 54 anos quando morreu. Eles eram meus amigos mais queridos, Paulo Mendes e Aparecida. E na casa deles eu conheci muitas personalidades. Eu conheci o Vinícius de Moraes lá,
Ele era ainda casado com a Tati. Eu conheci o Mário de Andrade, conheci Oswaldo de Andrade. E esses meus amigos eram amigos do Jorge. Eu vivia de longe a vida do Jorge Amado, de quem eu admirava demais. Eu vi Jorge pela primeira vez no Congresso. E ele estava cercado de gente. Eu fiquei muito empolgada e fui sentar lá atrás, porque eu não era nada, não era intelectual, e aqueles intelectuais assim. Depois é que ele me conheceu. Iam fazer um comício para homenagear Prestes, que estava saindo da cadeia depois de 10 anos. Ia ser um comício monstro no estádio do Pacaembu. E eu fui chamada, não, eu sabia que ia fazer, lá me fui. Toda vez que eu sabia que ia haver uma manifestação, estava lá Dona Zélia e participava da queda de Berlim. E eu fui naquela passeata, e Jorge em cima das escadas da igreja da Sé, que não estava pronta, estava em construção ainda, ele dizia: Berlim não foi conquistada, Berlim foi dominada. E assim, eu achava lindo eu ver aquela pronúncia dele baiana, Berlim, e ele assim, achava ele o máximo, né? Mas ele nem sabia de mim, ele não via, era uma no meio de milhões. E nessa ocasião, quando iam fazer o comício no Pacaembu, aí eu disse, eu quero participar. Foi aí que Jorge me viu. Eu digo isso agora é que se diz, mas na ocasião não dizia. Rolou o clima. Olha, Jorge inventou uma história que era só para me atiçar, porque ele se divertia, ele ria tanto. Ele dizia, pois é, vocês veem Zélia com essa carinha de santa? Pois foi ela que me agarrou a pulso para me beijar. Ele dizia, mentira, não aconteceu nada disso. Não aconteceu, tá com a memória fraca. Mas isso era um divertimento para ele, até o fim da vida. Já agora, há pouco tempo depois, quando ele já estava muito mal, um mês antes dele morrer, ele não falava nada, ele ficava calado de olho fechado. E eu fazia tudo para ver se ele estava consciente. E um dia eu lembrei a história do beijo. Eu disse, Jorge, quem foi que beijou primeiro? Ele deu um sorriso e apontou. Nós viemos para o Rio, eu pela primeira vez, eu nunca tinha estado. Eu tinha estado uma vez a passeio, mas não conhecia bem. Eu vim com ele morar aqui. O pai dele era fazendeiro de cacau, não era muito rico não. Entre São João de Meriti e Caxias. Eu estava já com 7 meses de gravidez e o médico disse, olha, é melhor vir ficar aqui mais perto da maternidade, porque o lugar onde vocês moram não tem recurso nenhum, não tinha nem telefone, nós não tínhamos automóvel. E aí nós alugamos um apartamentozinho minúsculo, era um quarto, uma saleta e um banheiro, quase uma kitnet, onde fomos morar até eu dar à luz. Aí é que começou a reboldosa da cassação do mandato do partido, dos representantes do partido, dos quais Jorge fazia parte, né? Foram uns 2 meses muito difíceis para mim. Jorge chegava correndo, vamos embora, apaga o fogo aí tudo, vamos dormir fora porque estão ameaçando invadir aqui. Jorge viajou primeiro, ele foi para Paris. Foi me esperar ali na Itália, no Porto de Gênova, onde eu cheguei com João Jorge com 5 meses. Porque quando ele embarcou, João tinha 2 meses em pleno inverno, na Europa, e não tínhamos onde ir, não sabíamos. E aí a Europa toda destruída da guerra, não é? Então Jorge partiu sozinho. Olha, eu acho que foram os 3 meses mais tristes da minha vida. Foram os mais desesperadores, eu posso dizer, porque eu fiquei aqui sozinha, com esse menino de colo, a chácara que a gente tinha muitas aves, que vender as aves e acabar com tudo.
e a casa invadida pela polícia de madrugada, foi um inferno. Quando a polícia invadiu, minha casa, Jorge já tinha partido. E eu fui no dia seguinte com a criança ao parlamento, eu fui reclamar. Chamei os deputados de oposição, que a gente chamava os mais reacionários. Eu disse, eu venho aqui, eu quero fazer um protesto, porque invadiram a minha casa de madrugada, eu com essa criança e tal, o Jorge nem está aqui. E eles ficaram muito passados, é claro. Disseram, a senhora pretende também ir para a Europa, se encontrar com ele? Eu digo, sim, senhor. Então vamos lhe dar um conselho. Não faça nada, fique quietinha, porque senão vão impedir também a sua partida. E eu tive que ficar calada, né? E aí eu viajei num navio italiano, com um menino, uma viagem de segunda classe, né? Porque não havia dinheiro. O livro dele não vendia aqui não, porque era proibido. Mas naquele tempo nós morávamos num hotel onde eu tinha que cozinhar numa espiriteira, numa coisa de álcool, né? Onde tinha um único banheiro no hotel e tinha que pedir para a dona do hotel acender o gás na hora de tomar e tinha que pagar cada banho com o tempo contado. Tudo isso, mas assim mesmo, nós procuramos tirar proveito do exílio, não ficamos acabrunhados, ficamos conhecendo gente. E Jorge era membro do Conselho Mundial da Paz, onde faziam congressos contra as armas nucleares. Eram grandes personalidades do mundo inteiro. Pablo Neruda, Nicolás Guilhem, que também eram exilados, também participavam. Pablo Picasso, foi aí que a gente conheceu ele, uma pessoa simples, com uma simplicidade que só os grandes podem ter, verdadeiramente grandes. Conhecemos muita gente, fizemos muitos amigos, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Foi uma coisa muito linda. De vez em quando lembrava de meu pai que dizia, ela vai aprender na vida, mas tinha aprendido mais também na escola. Mas então, com o Jorge, todas essas viagens, com todos esses congressos que ele participava, a Guerra Fria na França, nós fomos postos fora da França. Foi aí que nós fomos para a Tchecoslováquia, convidados pelos escritores tchecos. Moramos lá mais de 2 anos. Foi lá que Paloma nasceu, quer dizer, na hora do parto eu fui dar à luz em Praga, no hospital, né? De lá é que nós voltamos para cá. Mas nós pegamos um período muito ruim. Pegamos o período da primavera de Praga, dos processos. Então vimos tanta coisa injusta, começamos a ficar apavorados. O que está acontecendo aqui? Como é que pode ser um país socialista fazer coisas como essas? De prender, torturar e matar gente que nós conhecíamos e que tínhamos certeza que não eram nenhum bandido, nenhum traidor. Nós tínhamos tido a experiência da coisa boa, da coisa social. Porque durante toda a minha gravidez, eu tive médico de graça, eu fui assistida no hospital de graça, veio em seguida uma educadora sanitária dar banho na criança. Enquanto não completou os 40 dias, ela veio sem pagar coisa nenhuma. João Jorge ia para a escola, que tinha uma escola modelo infantil, lá mesmo nessa região, também tudo de graça. E as crianças ficam recebendo uma pensão. De repente começa, cadê fulano? Ninguém falava, era um medo. Havia muito medo, sabe? Ninguém queria falar, ninguém queria se comprometer. Ficamos muito tristes, mas achamos que o socialismo é um bom caminho quando tem democracia. Quando não há democracia, é o mesmo que o fascismo. Isso nos convencemos. Minha filha pediu para eu escrever uma história que eu contei para ela. E eu não sei escrever, porque eu não sou escritora. Escritor é teu pai. Ela disse, não é para publicar. É uma história para eu guardar para as minhas filhas. Então eu achei que podia escrevê-la em 3 páginas. Quando cheguei à 15ª página, eu não estava nem na metade do que eu queria dizer.
Foi aí que eu mostrei para Jorge. Tudo que acontece comigo é que sem eu esperar. Por exemplo, eu conhecer Jorge, me apaixonar por ele e ele por mim, nunca pensei. Escrever, viajar pelo mundo afora, nunca pensei que fosse viajar tanto. Conhecer essas personalidades todas que eu conheci e de muitas me tornei amiga, também nunca planejei nem nunca esperei aconteceram. Escrevi meu primeiro livro aos 63 anos. Tem uma coisa que minha filha gosta muito de dizer, que acha graça, que furei as orelhas pela primeira vez para usar brincos aos 80 anos. E agora entrei para 3 academias aos 85. Quem primeiro me falou em ocupar a cadeira 23 foi Eduardo Portela. Ele me telefonou e disse: "Ô Zélia, tem uma cadeira à tua espera na academia." Eu digo: "Que cadeira o quê?" Não queria nem ouvir falar. Mas depois os outros acadêmicos me telefonaram. E foi uma coisa assim de eu ver que havia um interesse, que eu viesse. Aí eu fiquei pensando, substituir Jorge eu não vou substituir porque ele é insubstituível. Agora, sentar nessa cadeira e honrar o seu nome é o que eu quero. Eu aqui me sinto meio em casa. E muitos acadêmicos são meus conhecidos, meus amigos. Essa adaptação para a televisão foi das melhores coisas que eu vi. E vou dizer que Jorge não gostava de assistir novelas, porque ele não tinha paciência e não gostava quando modificavam as coisas. Mas Anarquistas ele assistiu do primeiro ao último capítulo. Eu gosto, eu acho que é uma coisa que descansa no fim da tarde, depois de tanto corre-corre, aí eu me espicho assim, é a hora que eu vou descansar. Deus é o que eu procuro sempre encontrar, viu? Eu tenho, no meu coração, eu acho que para estar em paz com Deus, eu não peço nada a Ele, só pedi uma vez que devolvesse a saúde de Jorge. Mas pedi uma coisa impossível. Eu não peço nada. Eu procuro dar, procuro ajudar. Se é que ele está aqui entre a gente, que tem que atender a tantos pedidos neste universo imenso, pelo menos de mim ele não pode ter queixa. Eu não gosto, não tenho ódio de ninguém, nem ciúme, nem inveja, nada disso. Eu estou contente e eu quero dormir sempre tranquila com o meu espírito. Chegue que a noite é longa, triste da tua ausência, meu infinito amor. Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras em parceria com o Estúdio Novelo. O presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira. Eu sou Rosisca Darcy, ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras e coordeno o projeto desses podcasts. Os depoimentos fazem parte do arquivo Mussulhão, da ABL, dirigido pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. A pesquisa foi de Maria Oliveira, o desenvolvimento de conteúdo de Cristina Aragão. A produção é de Ashley Calvo. A direção de locução é da Evelyn Argenta. A edição dos depoimentos foi feita pela Luísa Silvestrini. O desenho de som é da Mariana Leão. A trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot. A mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound. A produção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é de Juliana Jäger.
A responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro. A identidade visual é da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigada e até a próxima.